Muito bem, olá você, amigo internauta do portal CDN 24 Horas, aqui no podcast Café com Antônio Marcos. Eu estou hoje em Santa Cruz Cabrália, especificamente em Coroa Vermelha, junto ao meu amigo Aziz Ramos, que vai bater um papo conosco, tomando aquele cafezinho que só o Café com Antônio Marcos pode oferecer. A partir de agora, no podcast Café com Antônio Marcos, Aziz Ramos. Muito bem, dando início à nossa conversa aqui hoje, eu estou com Aziz, empresário, Aziz que vive em Santa Cruz Cabrália. Aziz, como é mesmo o nome desse lugar que nós estamos aqui? Aqui é o Alto da Coroa, Alto da Coroa. Mas nós temos aí dois empreendimentos maravilhosos, que é o Paraíso do Descobrimento e o Outeiro do Descobrimento. Você vai me olhar para aquela lente ali e vai me dizer quem é Aziz Ramos. Isso é para os nossos internautas ali, pessoal do Café com Antônio Marcos. Aziz Ramos é nativo de Porto Seguro, como minha mãe, avô, bisavô, tataravô. Meu tataravô era um homem que fazia barcos, né, e navios. Um grande construtor naval. Chegou, né? Os seus ancestrais chegaram de Portugal com essa atividade, né? E é uma família antiga de Porto Seguro. Domingo passado mesmo, minha mãe, que é a matriarca da família, fez 90 anos, né? Então eu nasci aqui. Com 4 anos eu fui para Brasília. Fiquei dos 4 aos 14. Dos 14 aos 17, voltei para Porto Seguro. Dos 17 aos 20, eu fiquei em Salvador, né? Fiz o colegial lá, técnico em turismo. Então você é tecnólogo em turismo? De Salvador, eu fui para São Paulo. Voltou. Sempre trabalhando, estudando, porque minha família não tinha recursos, né? E voltei, formado em 81, com 26 anos, formado em Direito pela PUC, uma das melhores universidades da América Latina. Aí já com a OAB, voltei para Porto Seguro de novo, né, onde recomecei minha vida. Mas dos 8 aos 12 anos, eu lembro que, para ajudar a família, né, eu era um dos mais velhos, nós éramos de 7 irmãos, então eu fui engraxado de sapato, de picolé, de pirulito, de jornal, pegava frete nas feiras, né, para as madame, e minha vida foi essa. E sempre jovem, aquele jogador de futebol de pelada, né? Eu gostava muito de futebol, era magrinho, era elegante e corria muito, tinha uma esquerdinha boa. Então, eu jogando bola, principalmente em Porto Seguro, isso era muito gratificante para mim, tá ligado? Era a minha terra. Eu lembro com 16 anos, eu saí de Porto Seguro para Cabrália para jogar um baba. E era a pé. A gente vinha a pé e voltava, porque não tinha estrada. A estrada chegou em 73. Era tudo muito difícil antigamente. Tudo muito difícil, né? Mas era gratificante, era coisa de jovem. Eu queria pontuar aqui, já aproveitando essa deixa que você me deu aí, do início da sua história de vida, onde você apresenta um currículo extenso, inclusive como homem do direito, e também quem conhece bem do turismo, até porque você teve uma formação dentro da área do turismo, lá nos primórdios, acredito eu, do começo da história do turismo regional. Você também é formado e tem conhecimento no direito pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, que é uma referência no que diz respeito ao campo do conhecimento. E a gente vê, Aziz, que você vem de uma família humilde. Correto. Então você chegou onde chegou, fruto do trabalho, do esforço. Exato. Não é herança, não. Não é herança, não. É bom que as pessoas saibam, você que está nos vendo agora aqui no Café com Antônio Marcos, de que o homem de sucesso hoje teve como lastro a história de uma família que deu para ele o exemplo. Não deu a herança, deu o exemplo. Minha mãe. Sua mãe. Minha mãe, a matriarca da família, dizia para todos os filhos, nós fazemos, como disse, engraxado de sapato, de colégio, de jornal, mas quando ia para a escola, engomadinho, parecia filho de doutor, escola pública. Não metia vergonha a ninguém. Não metia vergonha a ninguém, e ela falava assim, meus filhos vão todos se formar. Não se forma, e não se formou quem não quis. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa, se você fala de seu pai, que era um construtor naval, né? Não, foi parte da minha mãe. Sua mãe, avô, bisavô, tataravô. A árvore genealógica por parte de mãe, era pessoal que era lidado da construção naval. Aqui da região nossa, de Porto Seguro, parte da minha mãe. Meu pai era de Piauí. De Piauí, baiano da Gema. Baiano da Gema. Às vezes me diz uma coisa, você é um cidadão
com raízes na região da Costa do Descobrimento. Você conhece bem a história de Porto, você conhece bem a história de Cabralha, você conhece bem a história de Eunápolis, você conhece a realidade dessa região, porque você é daqui, você tem suas origens aqui. Como é que você, na sua percepção, consegue, na ótica que você tem das origens, do que você chegou, né, da realidade dessa gente de Santa Cruz de Cabralha, você tem aquele olhar macro, olhando para Cabralha de cima, olhando para a Costa do Descobrimento de cima, como é que Aziz, com um coração gigante, né, com um coração maior do que tudo isso, maior que tem um besourinho aqui, mas maior que tudo isso, consegue ver a realidade daqueles que mais precisam, daqueles que estão hoje passando por dificuldade, daquelas pessoas que hoje vivem uma realidade talvez não muito boa. Como é que você consegue olhar para essas pessoas e dizer para elas que o seu exemplo de vida pode inclusive servir para cada uma delas? Dias melhores virão, Cabralha pode mais, e juntos podemos muito mais. Eu não cheguei aqui um grande empresário, eu me tornei, estou há 23 anos em Cabralha, me tornei aqui. Nós temos 2 empreendimentos imobiliários, temos a imobiliária Ramos, que vende, né? E o Paraíso do Descobrimento e o Outeiro do Descobrimento. A maioria das unidades já tem água, luz, meio-fio, calçamento, murado, guarita, portão eletrônico, 12 quilômetros de calçamento, e eu não fiz sozinho. Eu fiz isso junto com a comunidade de Cabralha, principalmente da Coroa. A mão de obra desses empreendimentos? Os pedreiros, os carpinteiros, os ajudantes, engenheiros, arquitetos, todos de Cabralha, né? Ou 95% de Cabralha, né? Porque aqui chega muita gente fora. Mas foi com eles que eu aprendi a trabalhar e a crescer. Então, eu devo eu devo retribuir à comunidade o que ela me ofereceu, me tornar um grande empresário em Coroa Vermelha. Então, meu sonho é deixar um legado, né? É onde os meus amigos, o povo de Cabralha, os meus filhos, meus netos, possa ter como referência. Muito bem. Eu estou conversando com a Aziz, nós estamos no Alto da Coroa, aqui em Santa Cruz de Cabralha, e na vinda para cá eu vim com o jornalista Túlio, e Túlio estava me apresentando os empreendimentos. O que me chamou a atenção é a área construída, um muro extenso, uma área... 1.500 metros de muro. 1.500, 1,5 km de muro, né? E isso aí requer trabalho, requer esforço, requer mão de obra qualificada, requer pessoal para poder trabalhar. E você me fala que agora que 95% dos seus empreendimentos estão construídos graças à mão de obra existente local. Isso fomenta o emprego, né? Fomenta a renda, o cara desempregado, o cara tem emprego, o cara tem renda, o cara... Gera empregos diretos e indiretos. Eu compro, minhas compras nas casas de material de construção de Cabralha, de Coroa Vermelha, e eles insistem que eu compre mais, porque aí tem muito crédito, entendeu? Né? E aqui gira dinheiro, né? Circula o dinheiro, e a gente tem... o trabalho aí de ter vendido aí uns 800 lotes é trazendo investidores de Minas, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Então eu fiz isso em Porto Seguro. Eu cheguei a vender 5.000 imóveis em Porto Seguro, e aquela orla ficou embelezada daquele jeito com aqueles hotéis. 90% foi eu que vendi, a imobiliária Ramos. Vamos dar uma pausa aqui, olha só. Ou seja, quer dizer que a Porto Seguro turística de hoje, o seu panorama visual tem o toque de Aziz Ramos naquele empreendimento, naqueles empreendimentos na época do eu tinha a arte de convencer os investidores. Alguns me chamam, esse baianinho quer me enganar, mas eu acho que ele tem razão, e eu vou comprar o lote sim, eu vou fazer meu hotel aqui. E eu falava, a avenida, né, a Copacabana de Porto Seguro é aqui em Itaperapuã. Rapaz, visão. Nós vamos agora tomar, antes de sair para o nosso break, nós vamos experimentar, porque café com Antônio Marcos sem o café não vale nada. Não existe, né? Você viu que a minha garganta e a sua já ressecou. Já estou coçando. E a gente precisa de um bom café. Eu vou tomar o café, vou servir o café sem açúcar para você, aí você adoce ao tom, ao ponto. Eu vou botar um adoçante. Eu vou aqui. Nós estamos aqui acompanhados por Túlio de Marco, para você que está nos assistindo aqui agora, e por Fernanda.
E eles representam o jornal Cabralha Brilha. Cabralha Brilha, né? Uma edição aqui da internet, né? Cabralha. Tem também ele impresso também? Cabralha Brilha? Físico e tá. Então o jornal Cabralha Brilha, você aí acessa, é o quê? Cabralha Brilha? Cabralha Brilha, né? No Instagram. E no site é cabralhabrilha.com.br. Isso aí, cabralhabrilha.com.br. Acesse aí. Vamos agora ao nosso intervalo e a gente volta já depois desse cafezinho. Eu, no meu gole de café... Mas tinha que brindar, né? Vamos brindar? Vamos começar agora a segunda parte do Café com Antônio Marcos, com esse homem, esse empreendedor que eu estou conhecendo um pouco da história de vida dele, assim como você também, Aziz, que tem uma história que não se limita apenas ao nome Aziz Ramos, mas sim à sua construção de vida, e que acreditou, talvez muito antes que muita gente aí, no turismo regional e no potencial dessa região, né? Você que tem essa visão macro, como eu coloquei há pouco, de que as pessoas merecem um lugar melhor para viver, de que merecem a oportunidade de trabalho, você que investiu, que acreditou, que constrói aqui na região, que tem empreendimentos da envergadura desses dois investimentos que eu estou vendo aí, que não perde para lugar nenhum do país. Mas você também é um homem que tem que cuidar de gente, você tem que olhar para as pessoas, você tem que ver as pessoas, e você tem esse nome que já é uma marca, Aziz Ramos. Aziz Ramos é advogado, Aziz Ramos conhece de turismo, mas Aziz Ramos também tem essa visão da política, de conhecer a realidade das pessoas, de saber o que as pessoas precisam e como trabalhar para poder resolver as carências de uma cidade. Como é que Aziz Ramos hoje, por exemplo, vê Santa Cruz Cabralha? Golinho de café primeiro. Vamos tomar um golinho. Eu sempre tive um veio político, né? Jovem, 26 anos, cheguei em Porto Seguro de volta, advogado, OAB, tudo direitinho. E 2 anos depois, em 83 para 84, eu já estava fazendo o primeiro movimento regional das diretas já, contra a ditadura. Saíram mais de 300 pessoas. Na época da redemocratização do Estado. Com faixa, abaixa a ditadura, queremos eleição já, papá. Você estava nesse processo todo? Com 28 anos, né? 27 para 28 anos, estava ali. Porque eu tive formação de São Paulo, e quando cheguei aqui, todo mundo era carlista. Era Cabralha, era Porto Seguro, era Leonardo. Ninguém, não tinha oposição. Aí eu comecei um processo de oposição aqui na região. E depois, já em 96, eu fui eleito vice-prefeito. Vice-prefeito da cidade de Porto Seguro. Você já foi vice-prefeito? Já fui vice-prefeito. Em 2000, eu disputei a eleição contra o atual gestor, porque eu discordei dele de várias posições, né? E ganhei, não levei. Eu disputei uma eleição corajosamente contra o Poder Municipal, Estadual, Federal, Justiça, contra Polícia, a ACM. Contra a máquina toda, contra o sistema e a máfia. E me roubaram a eleição. As pesquisas indicavam que eu ganhava em todos os sentidos, todas as pesquisas, todos os cenários. Mas deu uma diferença de 2.000 votos contra mim. E nós descobrimos que sumiu 6.000 títulos do fórum. Uma eleição que já era eletrônica foi votada até 10, 11 horas. E concentraram no Baianão com os títulos, né? Horrível. Houve um processo de corrupção lamentável, mas não adianta também chorar o leite derramado. Aí fui para frente. Em 2002 e 2016, fui candidato a deputado para manter a chama acesa. E fui o melhor votado da história de Porto Seguro em termos percentuais. Tive mais de 35% dos votos do município. É mesmo, gente? E ninguém nunca passou esse recorde, tá entendendo?
E o melhor votado da 8ª região. Só que não tinha voto fora, era sempre suplente. E essa luta então é antiga, tá vendo? Não começou ontem, não começou, há um sentimento social, há uma posição, eu sou homem de centro-esquerda, tá vendo? Então eu ajudei a derrubar a CM também com muita honra, e elegemos Wagner, né, 2 vezes, Rui Costa, Jerônimo, votei em Jerônimo e Lula, né? E fiz isso de coração, porque era o meu sentimento, era a minha linha política, entendi. E até o Wagner, eu era do PSB, o Wagner do PT, o Wagner saiu candidato a primeira vez para governador, não tinha chance nenhuma, dava 8% a pesquisa, acreditamos nele, eu no PSB, ele no PT, eu falei para o meu dirigente que ia apoiar Wagner, e o Wagner já foi para 30 e poucos %, ele cresceu bem, e logo na segunda que ele ganhou, ele já ganhou no primeiro turno com mais de 50%. Então, eu acho que ajudamos a mudar a Bahia. De qualquer forma, você tem uma história de vida também ligado à política. Inclusive na defesa até da democracia, isso nos anos 80. Era contra a tivemos aquele processo onde João Batista Figueiredo, né, vai ali, destitui o Estado nós de ditadura e começa a redemocratizar. Já começou de Geisel, não foi? Na verdade, começou de Geisel, né? Começou de Geisel. Começou de Geisel, entra por Figueiredo, redemocratizando o Estado. Aí nós pegamos a persona de Ulisses Guimarães com aquela imagem das diretas já, e vamos transformando, e você está dentro desse processo. Valdir Pires, elegemos governador, né? Exato. Enfim e tal, que eu acho que ele errou quando queria ser... Ali foi o erro grande dele, falha. Nós conhecemos a história. Então veja só o que ocorre. Aziz Ramos tem muito o que oferecer como homem público. Aziz Ramos tem muito experiência e bagagem política para poder oferecer a qualquer lugar, a qualquer postulação, né? Ninguém está se tratando de candidatura nem nada, mas se porventura o povo dissesse, nós queremos um cara com um perfil assim, e se encaixasse o nome de Aziz nesse perfil, você aceitaria uma incumbência dessa? Uma empreitada dessa? Olha, nós estamos fazendo um trabalho junto com amigos, junto com companheiros, junto ao Movimento de Defesa de Cabral, o MDC, que é liderado por mim, né? Mas tem um grupo muito bom. Hoje nós temos mais de 300 pessoas envolvidas nesse processo, né? E nós já temos partidos políticos, né, dentro do movimento, temos alguns pré-candidatos a vereadores, e a gente acha que deve lançar um candidato a prefeito e um candidato a vice, né? E nesse conjunto do MDC que a gente está puxando mais partidos. Nós temos 3 partidos, nós queremos chegar a uns 6, 8, né, partidos. Está formando uma base sólida. Formando uma base sólida, conversando muito com o povo, falando muito de governo participativo, de transparência, da comunidade participar com o poder público. Agora mesmo nós temos uma reunião, dia 20 agora, sexta-feira de outubro, né? Vamos ter uma reunião onde vamos conversar com os empresários, os microempresários, para poder traçar um rumo para o turismo e para suerguer a economia do município, né? Então a gente estamos trabalhando e acreditamos que deva lançar o nome, né, do movimento. O nome mais cotado é o meu, mas a gente, como é advogado, a gente sabe que para se colocar como candidato oficialmente, ou quase oficialmente, é depois de janeiro que pode falar em pré-candidatura. A gente pode falar hoje que existe um sentimento de que quer ajudar Cabralha. Isso sempre existiu. É um nome que, em nenhum momento de se indicar pessoas que vão entrar na vacância que surge agora em 2024, que é a vacância. Quem sai do poder deixa o cargo vago. Alguém tem que ocupar. Precisa-se de alguém para poder, digamos assim, tocar os rumos de Cabralha. E desse perfil que você tem, que você coloca aí, entendeu? Ninguém está querendo se antecipar aqui a nada, mas você se encaixa muito bem dentro de uma realidade que Cabralha talvez anseie e deseja ter como perspectiva de futuro. Nós já estamos fazendo um trabalho também contra as pessoas que querem invadir aqui politicamente de última hora, tá vendo? Os paraquedistas. Os paraquedistas que não pagam imposto, nunca viu a enchente, né, da Sapolândia. Nunca esteve lá para poder ver a dor das pessoas. Nunca esteve lá para dar bom dia, boa tarde, ou se está precisando. Nem título tem daqui. Então temos esse trabalho e temos trabalho também contra os fichas sujas.
nós achamos que quem é fichado não deve entrar mais. Não, mesmo aqueles que já foram, porque não é boa referência, né? Não tem um passado limpo, né? Eu acho que Cabralha merece um passado limpo, uma pessoa que paga seus impostos, uma pessoa que está envolvida com um processo. E a gente quer fazer essa mudança. Agora, uma andorinha só não faz verão. Compete a gente envolver o povo, né? Envolver a comunidade, para elas participar. Elas têm o direito de reclamar e de opinar, mas tem um dever de participar. Exatamente. Né? Então, acho que a sociedade tem que participar, e a gente convida, vou aproveitar aqui, convidando para esse dia 20, às 19 horas, no Espaço Cá Te Espero, ali na Coroa Vermelha. A reunião, que vai ser uma reunião que eu acredito muito agradável, porque já está tendo uma participação de pessoas que estão dizendo que não deixarão de ir. Para você que está vendo e assistindo o podcast Café com Antônio Marcos, quando ele se refere a dia 20, é dia 20 do mês de outubro. Agora. Estamos gravando em outubro. Próxima sexta. Na próxima sexta, no caso, com 19 horas. A data de exibição desse podcast, né, será na próxima quinta-feira, às 19 horas, a reunião do MDC, Movimento de Defesa de Cabralha. Né? Esse movimento tem lutado pelas pautas e reivindicações que surgem do seio da sociedade. Ô Antônio Marcos, nós temos também o sonho, né? Todo mundo tem o direito de sonhar, né? Se Cabralha for bem, nós vamos bem. Se Cabralha for mal, todos nós vamos mal. O barco é um só, O barco é um só. Então, a gente tem sonhos para Cabralha, né? O nosso grupo, e a gente quer mais opiniões da comunidade. Ou seja, já pensou 2 hotéis, 2 resorts 5 estrelas, um do lado de cá, outro do lado de lá, cada um empregando 500 pessoas, direto, fora os empregos indiretos, que fazem divulgação a nível nacional, mais do que uma prefeitura. Nós precisamos, talvez, da ponte para a região norte. Nós precisamos de um bondinho de turismo ali da cidade histórica até o outro lado. Precisamos fazer aqui, junto com a prefeitura, junto com o município, uma cooperativa para artesanato. Eu estou vendo que você já tem ideias que podem mudar a realidade da vida das pessoas de Cabralha. Eu vou só tomar um outro café aqui, num rápido break, e depois eu quero saber de você. Mais detalhes. O que o povo de Cabralha pode esperar, por exemplo, de Aziz, com projetos para essa cidade, por exemplo, daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Muito bem, hoje no Café com Antônio Marcos, eu estou aqui na residência de Aziz Ramos, no Alto da Coroa, em Santa Cruz Cabralha. Nós vamos agora continuar a nossa conversa com ele, tomando, né, dando aquela velha bicadinha no café. Até porque a conversa aqui está sendo uma conversa onde está envolvido o futuro da cidade de Santa Cruz Cabralha. Temos aqui uma pessoa que começou desde suas mais distantes tempos da sua própria história de vida, dos mais que talvez até alguém olhava assim e via aquele garoto de uma família humilde e imaginava que não ia chegar a lugar algum, e olha onde Aziz chegou. É um empreendedor, um homem de negócios de sucesso, um advogado, um homem que conhece do turismo e um homem que conhece mais ainda de Santa Cruz Cabralha. E por conhecer de Cabralha, esse homem desenhou uma Cabralha que atende desde o empresário, a Dona Maria lá do bairro, ao seu João lá da agricultura, que mora lá na zona rural, que entende da Orla Norte, entende aqui da Coroa. É um homem que conhece Cabralha como poucos. Depois dessa conversa que nós tivemos em off aqui, a gente está conversando aqui, a gente tem visto que Aziz, ele é muito mais entendido de Cabralha do que eu poderia imaginar, Aziz. Eu estou vendo aqui que eu estou conversando com um expert, né, quando se tem a realidade da cidade. Se eu não conheço tudo, eu conheço quase boa parte, né? O tudo é muito subjetivo, né? Mas conhece muito, né? Às vezes você, antes de sair aqui para o break, a gente estava conversando, você me falou de alguns objetivos, algumas ideias que você tem para essa cidade. Eu queria, novamente, a gente continuar a nossa conversa e você me dizer aqui o que esse Cabralha, Santa Cruz Cabralha, pode de fato esperar
do nome Aziz Ramos, dessa marca de sucesso que hoje é seu nome dentro de Santa Cruz Cabrália? Eu, né, Aziz Ramos, graças a Deus sou um empresário hoje muito bem sucedido, né? E agradeço ao povo de Cabrália, né? Porque eu não cheguei aqui um grande empresário, mas me tornei. E a gente que, como disse, quer deixar um legado, né? Um legado, e para isso tem que trabalhar. Então, a gente começou a trabalhar no Movimento de Defesa de Cabrália, o MDC, porque esse movimento está conseguindo agregar, né? E as construir uma ideia de sucesso. Uma ideia de sucesso. A gente quer para Cabrália um governo competente, um governo transparente, um governo honesto, sério e que tenha eficiência. E para isso a gente tem que ter a participação popular. Nós temos que ter uma relação boa. Tem que ter um abraço das massas. E uma relação boa com o funcionalismo, tá vendo? O funcionalismo, para mim, tem que ser bem remunerado, principalmente os professores, mas também a gente tem que cobrar contrapartida para atender o nosso povo e a nossa gente, tá vendo? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que mostrar serviço. E Cabrália, como eu disse, pode mais. E nós juntos podemos Eu queria falar um pouco com você aqui sobre o MDC, Movimento de Defesa de Cabrália. Ele me parece aqui, pelo que eu tenho conversado com você e o norte que eu tenho conseguido observar nos horizontes das suas palavras, é que o MDC ele consegue agregar forças da política junto com a sociedade para construir um projeto de sucesso para Cabrália, vendo as deficiências e as carências. Seria mais ou menos isso, Aziz? É isso. Nós resolvemos revitalizar esse movimento, né? E com esse objetivo, mais de participação popular, tá vendo? Ouvindo todos os segmentos, tivemos reuniões com a cultura, com o esporte, e vamos conversando com todos os segmentos. Então, o movimento está agregando. E como o movimento está agregando, e a gente sente que vai agregar mais, né? O trabalho está muito competente, nós temos só na coordenação 2 jornalistas fazendo esse trabalho, né? E mais membros da comunidade. Então a gente acha que o caminho é esse, a gente vai ter participação na política, o movimento, né? O movimento não é partidário, mas é suprapartidário. Entendi. Suprapartidário. Entendi. E ele está mostrando para que veio. E a gente, como coordenador, né, eu sou o presidente do MDC, a gente quer mais. Acho que Cabrália pode mais, juntos podemos muito mais, e vamos trabalhar para trazer um novo horizonte de esperança para o nosso povo e a nossa gente. Veja só, Aziz, uma das coisas que eu fico observando, que o município de Santa Cruz Cabrália é um município que tem várias realidades, né? Por exemplo, você vai na Orla Norte, você tem uma realidade, você vai na zona rural, você tem uma realidade, você vai, por exemplo, aqui na Tânia, a realidade é uma, quando você desce para a Coroa, a realidade é uma. É como se fossem vários povos reunidos no mesmo lugar. Por quê? Por conta das realidades de cada comunidade, né? E a gente sabe que, eu tive há pouco conversando com outro entrevistado também, que está vendo a cidade onde ele vive com um olhar mais macro, a gente vê que é preciso criar políticas públicas que atendam os horizontes de cada comunidade, né? Essas políticas, por exemplo, você não vai adotar uma política da Tânia igual a política que se adota de Coroa, porque a Coroa, a realidade dela totalmente diferente, né? Nós temos aqui a comunidade indígena, que merece todo o respeito, todo carinho, toda a tratativa, todo o carinho, é uma realidade mais discutível. Já tem do outro lado da BR, que já são mais residências e aquela coisa toda. Você já sobe para a Tânia, já é uma comunidade que precisa de mais braço do poder público ainda. Você vai para a Orla Norte, você vê já também que precisa de outra estrutura política, vai para a zona rural, enfim. O MDC, ele tem olhado com esse olhar para a cidade de Cabrália, ele tem já feito esse filtro para amanhã apresentar uma proposta para Cabrália, dizer, olha, nós temos aqui uma pessoa que depois que nós estudamos, fizemos um filtro de Cabrália, nós temos um projeto para Cabrália aqui agora, que de fato vai atender todas as comunidades que existem nessa cidade. Nós já temos um projeto, mas a gente acha que para esse projeto ficar mais robusto, mais adequado,
Nós temos que ter, o movimento de defesa tem que ter reuniões nos vários segmentos, agricultura, pesca, fazer uma escuta. Tânia, em todos os bairros, agricultura, né, que é um lugar carente, e vamos, inclusive, falando nisso, vamos desmembrar a secretaria que é Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, vão ser 3 secretarias, né? Porque o meio ambiente não cuida da agricultura, não cuida da pesca, ele se concentra mais no meio ambiente, né? Então, que também é uma coisa importante, né? Mas a gente quer mudar, vou dar um exemplo. A relação com a comunidade indígena, a gente sabe que tem que procurar um caminho adequado, ou seja, uma cooperativa com a ajuda do município, artesanatos, né, pataxós e não pataxós, para atender todo o comércio, né? Nós precisamos disso aqui, nós precisamos revitalizar aquela entrada, né, da Cruz, que é o comércio pataxó, de artesanato, nós temos que revitalizar aquilo, tirar um pouco aquelas barracas da frente, mas isso em conjunto com as lideranças, com os caciques, né? E não prejudicar ninguém, relocar, né, em outros pontos que sejam possivelmente até mais favorável, e dar uma vida noturna aqui, tá entendendo? Com pequenos restaurantes, pequenos bares e com muita segurança. Junto, a segurança tem que ser a comunidade pataxó junto com a prefeitura, tá entendendo? Entendi. E eu acho que fazendo isso, nós vamos avançar muito. E vamos dar condição à comunidade indígena ganhar muito dinheiro, né? E se fortalecer. Devolver um pouco do que foi tirado ao longo do tempo desse povo, né? A gente acha que é isso. Agora, também tem alguns assentamentos que eu acho que está faltando participação do governo do Estado e do governo federal, né? Para que tenha a infraestrutura necessária. Não pode jogar o povo lá, o Léo, né, e deixar lá sem nenhuma condição de atendimento, sem nenhum futuro, né, vivendo sem esgoto, sem trazendo então você vê doença. Então tem que ter esse trabalho de revitalizar também essas ocupações. Isso, se for do interesse também do governo estadual e do governo federal, que não pode ficar omisso. E tem que ter uma escuta, né? Não pode ficar omisso, eles estão fazendo assim, ó. Você não bota lá e deixa lá. Não pode. Então tem que ter a participação efetiva do governo do Estado e do governo. E eles têm que dizer para que veio, para que estão lá. Eles foram eleitos para isso. Exatamente. Gente, nós estamos conversando com Aziz Ramos, empresário, homem de negócios, mas sobretudo ser humano. Uma pessoa que tem um olhar, uma ótica muito, muito crítica sobre a realidade da comunidade onde ele vive, da cidade especificamente, de Santa Cruz Cabralha, mas também com um olhar de construção. Ele vê, detecta e sabe por onde é a porta para se conseguir trazer a solução. Foi muito bom, muito prazeroso bater esse bate-papo aqui com meu amigo Aziz Ramos, já posso chamá-lo assim, para poder discutir Santa Cruz Cabralha. Eu queria agora, Aziz, você olhando para aquela lente lá, deixasse sua mensagem final para os nossos amigos internautas do CDN e do Café com Antônio Marcos. Eu gostaria que todos os empreendedores que chegassem aqui em Cabralha tivessem como exemplo um empreendimento sustentável. O nosso loteamento, como eu disse, tem água, luz, meio-fio, calçamento, guarita, muro, portão guarita e portão eletrônico, e tem 12 quilômetros de calçamento. Mas fora isso, o Antônio Marcos, nós temos 51% de áreas públicas. É um verdadeiro pulmão verde. E isso a gente não abre mão, porque isso é um presente para Cabralha, né, para a Coroa Vermelha, e que todos tivessem esse rumo. E dizer que a comunidade de Cabralha, que nós estamos tomando a frente mesmo do movimento de defesa, só erguendo o movimento de defesa, né, dando condições a uma discussão ampla com a comunidade. Queremos a participação de todo mundo, porque uma andorinha só não faz verão, e pode contar que Cabralha pode mais, né, e juntos podemos muito mais. Obrigado. Muito bem, estive com Aziz Ramos no podcast de hoje. A você, meu amigo internauta, você que está aí do outro lado, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.